pessoa. Olhe, do casamento entre um homem e uma mulher, eu já disse aqui, é a única situação que a Bíblia fala que dois se tornam um. Então, evitar essas alianças casuais para que você fique alguém que não seja alguém destruído por isso. O que a Bíblia diz é para o nosso próprio benefício. Era aquele grupo de pessoas que tinham um propósito. Você tem que ter um propósito. Senão fica... Eu vou sair daqui porque eu vou fazer isso. A vida é muito dura, ela bate forte, né? Isso. E no cristianismo genuíno, você encontra esse propósito. Hoje eu quero te mostrar um corte que vai te fazer pensar, e talvez até confrontar algumas áreas da sua vida. Durante uma conversa profunda em podcast, o pastor Tassos Licurgo trouxe uma reflexão poderosa sobre propósito, sentido da vida, e o que acontece quando alguém se desvia dos princípios de Deus, inclusive dentro do casamento. A partir de uma pergunta simples sobre estagnação e falta de propósito, a resposta vai muito além, passando por psicologia, fé e chegando a verdades que muita gente evita encarar. E no meio disso tudo, ele levanta um ponto sério. Qual é o destino de quem escolhe trair, romper alianças e viver fora da vontade de Deus? Assiste até o final, porque o que é dito aqui não é leve, mas é necessário. Obrigada por compartilhar todo esse conhecimento conosco. A minha pergunta é: como podemos lidar com pensamentos de estagnação, como se não houvesse propósito na vida? O cristianismo dá um propósito maior na existência. Olha, eu vou dizer um negócio muito importante aqui. Existe uma área da psicologia chamada logoterapia. Já ouviu falar? Já. Logoterapia, não é? Então, minha esposa, inclusive, é psicóloga, atua na logoterapia. E a logoterapia foi criada por um psiquiatra chamado Viktor Frankl. Viktor Frankl testou essa teoria durante o tempo que ele esteve preso nos campos de concentração. Ele era judeu. Ele esteve em 4 campos de concentração, inclusive Auschwitz. E lá, durante esse tempo, ele começou a identificar, professor Vilela, que havia um grupo de pessoas que sucumbia e havia outros que resistia. Porque há um grupo de pessoas que resiste aos horrores inenarráveis dos campos de concentração e outros sucumbem, muitos deles se lançam às cercas eletrificadas e se suicidam, morrendo eletrocutados. Por que essa diferença? Ele foi investigar. Será que são os mais fortes que sobrevivem? Será que são os mais aptos que sobrevivem? Sabe foi a conclusão a que ele chegou? Qual? Era aquele grupo de pessoas que tinham um propósito. Você tem que ter um propósito. Senão fica... Eu vou sair daqui porque eu vou fazer isso. A vida é muito dura, ela bate forte, né? Isso. E no cristianismo genuíno, você encontra esse propósito. Você encontra que o nosso propósito aqui na Terra é um só: proclamar a palavra da verdade no mundo que não apenas aceita a mentira, mas esse mundo, professor Vilela, ele celebra e premia a mentira. Proclamar a palavra da esperança no mundo que zigue-zagueia na desesperança. Esse é o propósito de todo cristão. Todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Nós ficamos aqui na Terra, após a nossa conversão, com essa única razão. Porque senão, era para ser que quando nós entregássemos a nossa vida ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós fôssemos imediatamente arrebatados aos céus. E por que nós continuamos aqui? Nós continuamos aqui porque temos um chamado. Então o que eu falo para essa pessoa que mandou? Envolva-se na missão que Deus lhe confiou. Entregue sua vida ao Senhor se já não fez e você encontrará um propósito de existência, que é proclamar a palavra da verdade em qualquer lugar. O mundo não vai gostar. É lógico, o mundo detesta a palavra do arrependimento, a palavra da verdade, a palavra da liberdade. O mundo detesta, mas é esperado que também sejamos detestados pelo mundo, porque nós andamos na contramão do mundo, nós nadamos contra a correnteza do mundo, nós pregamos exatamente o contrário do que o mundo faz. Nós somos um exército, como já dizia C.S. Lewis, em um território ocupado. Aí vem essa história que o povo fala assim: igreja é hospital. Fica um bocado de gente fraca lá dentro, murmurando, sabe? Igreja é exército. Dentro do exército há hospital de campanha, para que as pessoas possam ir, serem restauradas e voltarem para o fronte. Estar proclamando a palavra da verdade aqui enche nossa vida de sentido e significado. O Pablo Rocha, ele mandou aqui, pastor, como equilibrar a busca por uma carreira de sucesso sem cair no erro de amar mais o dinheiro do que a Deus? Muitas coisas são boas, mas nenhuma dessas coisas são servíveis para ocupar o lugar de Deus. O que é interessante, irmão, sabe o que é? Que na Bíblia, o contrário de crer em Deus não é ser ateu, não. Sabia disso, Vilela? Não.
Não. O contrário de crer no único e verdadeiro Deus, que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, revelado plenamente na pessoa de Jesus Cristo, não é ser ateu, não. O contrário de crer em Deus é ser idólatra. Ser idólatra. De fato. Porque não é que você passe a crer em nada, não, quando você não crê no único e verdadeiro Deus. É que você passa a crer em qualquer coisa. E o dinheiro, a carreira profissional, a família, são coisas boas. A carreira profissional é uma coisa boa. O dinheiro é uma coisa boa. A família é uma coisa boa. Mas nenhuma dessas coisas pode ocupar o lugar de Deus. Coloque Deus em primeiro lugar e todas as demais coisas serão acrescentadas. Tem um rabino de cujas obras eu gosto muito, chamado Adin Steinsaltz, muito conhecido. Ele morreu não faz muito tempo. E ele dizia uma coisa que eu ficava bastante impressionado, sabe? Ele dizia assim: os deuses neopagãos estão mais vivos do que nunca. Aqueles deuses neopagãos, professor Vilela, que nós achamos que é coisa do passado, o rabino dizia, estão mais vivos do que nunca. De fato, né? Quais? O deus do dinheiro, Mamon. O deus da autopromoção. Qual? Tem gente que quer ser famosa para ser famosa. A fama pela fama é uma idolatria. A fama não é o que você vai buscar. Você vai buscar o quê? A excelência, o sentido, o propósito, da realização de sua missão. Deus da pornografia, da prostituição. Então, Mamon, Calíope, Astarte, Vênus, Temis, deuses que estão hoje sendo idolatrados de outra forma. E não só isso, assim como antigamente que se entregava o filho em sacrifício, muitos hoje entregam o filho e se dedicam a esses deuses. Então o que eu quero dizer ao irmão aí, carreira profissional é algo importantíssimo, mas é uma ferramenta para a propagação e pregação da palavra de Deus e nunca algo para se ocupar ou para ocupar o lugar de Deus. Todas as pessoas devem fazer mentalmente uma lista de suas prioridades. Feche os olhos, faça uma lista de suas prioridades. O que estiver em primeiro lugar é o seu Deus. O Marcel Castro, ele mandou aqui, ó. Como o cristão deve lidar com a cultura do sexo casual e a normalização disso na mídia e nas redes sociais? É antibíblica e é antibíblica porque destrói a pessoa. Olhe, do casamento entre um homem e uma mulher, eu já disse aqui, é a única situação que a Bíblia fala que dois se tornam um. Então, evitar essas alianças casuais para que você fique alguém que não seja alguém destruído por isso. O que a Bíblia diz é para o nosso próprio benefício. E depois de tudo isso, fica uma pergunta que não dá para ignorar. Se a nossa vida está sendo guiada por um propósito, ou por desejos que nos afastam de Deus. O que o pastor Tassos Licurgo trouxe aqui não é só sobre teoria, é sobre escolhas. Escolhas que constroem, ou destroem. Porque no fim, não é sobre o que o mundo normaliza. É sobre o que você decide viver todos os dias. E talvez hoje seja o momento de reavaliar. O que tem ocupado o primeiro lugar na sua vida? Se esse vídeo falou com você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E me diz aqui nos comentários, você tem vivido com propósito ou no automático?